Fala pessoal, professor Edgar aqui. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma Analytic Hierarchical Process utilizando o software Super Decision. Então, como a gente pode ver na tela, esse daqui ele é baseado no tutorial 1 do próprio Super Decision, onde a gente constrói um modelo hierárquico de comparação pareada, tá bom? Aí nesse tutorial, que é uma adaptação do tutorial original, a gente vai construir, né? Eu vou mostrar para vocês como criar esse modelo hierárquico de comparação de pares no Super Decision, como fazer a adição de nós, como fazer as conexões, como fazer os julgamentos, que são inserir os critérios, como obter os resultados e como fazer a análise da sensibilidade dos resultados. Tudo isso usando esse software Super Decision. Então, no caso aqui, o nosso objetivo é analisar para a compra do melhor carro. E com base nisso, eu estabeleci 4 critérios, que são 2 critérios que são qualitativos, que é conforto e prestígio, e 2 critérios que são quantitativos, que são preço e quilômetro por litro. E as 3 opções que ficaram para ser analisadas é o Volkswagen Jetta, o Toyota Corolla e o Honda Civic. Para fazer essa análise, então eu montei essa tabela onde eu tenho os 3 carros e os itens que eu selecionei para fazer essa análise, que no Super Decision a gente vai chamar de critérios. Esses 4 critérios são os preços dos carros, os quilômetros por litro, prestígio, conforto. Aí eu peguei itens médios, tudo bem? Então opiniões médias e valores médios. Bom, mas aí vai depender da pesquisa que você fizer, vai depender de vários parâmetros aí, tudo bem, da sua expertise em relação ao item que você está avaliando. Aqui é o site onde a gente pode baixar o software, bem, então você vem aqui ó, em Downloads, o próprio site se chama superdecision.com. E aí você pode baixar as versões que você achar mais interessante. No caso aqui eu baixei a versão para Windows, bem, essa versão 3.2 para Windows. Você registra, se você não tiver a conta, ou você faz o login, tudo bem? Então aqui você preenche esses dados e você vai receber o acesso ao software, que é gratuito, bem como o login e a senha para utilizar o software. Então, como eu disse para vocês, a gente vai partir dessa árvore aqui que eu estabeleci, onde eu tenho objetivas, alternativas aqui embaixo e os critérios que estão aqui no meio, tudo bem? Então, para cada critério tem 3 alternativas potenciais, que é o Jetta, o Corolla e o Civic. Por exemplo, prestígio, para o preço, para o quilômetro por litro e para o conforto. Então, aqui eu inicio meu software, essa é a carinha dele. Então, aqui a gente tem a carinha do nosso software, a gente vem aqui ó, em File, New, bem, e aí eu vou chamar isso daqui de Carros 2. Bem, salvar. E aí ele dá uma opção aqui para mim, ó, Full Template, Open Files, Simple Network. E aí a gente vem aqui, ó, Simple Network. Bem. Ele deu um errinho, né, mas vamos lá de novo, New. Substituir esse daqui mesmo, sim. Olha lá. Simple Network, ok. Sim. E aqui a gente já tem o nosso, se você olhar ali em cima, ó, Carros 2. Agora a gente já pode iniciar montando a nossa árvore de decisões. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um novo cluster. E aí vai algumas definições, né? O que é esse cluster ou conjunto? O cluster ele nada mais é do que uma coleção de nós que eles possuem algum relacionamento que a gente chama de relacionamento lógico, tá bom? E ele fica dentro de um quadro. Então o nosso primeiro cluster vai ser o nosso objetivo ou meta. Então você vem aqui, ó. Então, primeiro cluster, um cluster vai ser meta. Então a gente cria aqui, ó. Vendo? Eu coloquei aqui, ó, meta. E aí você pode salvar. Ele criou meu primeiro cluster, ó, que é a meta. E aí agora a gente precisa, vamos lá na nossa apresentação, tá vendo? Eu preciso criar o quê? Eu preciso ter a minha meta, que é o meu primeiro cluster. Eu vou ter os meus critérios e vou ter as minhas alternativas. Bem, então a gente precisa criar tudo isso. Então a gente vai lá no Super Decision e vamos criar os outros. O próximo vai ser o número 2, que são os meus
critérios. Bom, salvar. Então tá aqui, ó. Criei os critérios. Vamos criar mais um, que são as alternativas. Salvar. Então, tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu tenho meus clusters bem criados, 1, 2 e 3, que são meta, critérios e alternativas. E agora eu aproveito para mais algumas definições. Então, a alternativa é um nó que representa uma das escolhas ou o resultado de um modelo da decisão. Bom, então as alternativas elas são agrupadas em um único cluster. Então, por exemplo, no cluster das alternativas, eu vou colocar os 3 modelos de carro. No cluster dos critérios, eu vou colocar as 4 possibilidades de critérios que eu tenho estabelecidos. Bem, o grupo de comparação nada mais é do que o que consiste em um nó pai, que é vinculado a um grupo de novos filhos, que vão ser comparados. E também a gente tem os critérios, né? O critério nada mais é do que um fator de decisão, que deve ser considerado na hora que a gente tomar uma determinada decisão. Então agora eu venho aqui, ó, em Add Node e vou adicionar aqui o meu nó. Para isso eu preciso me basear na tabela de critérios que eu estabeleci. Então, como nó, vou ter minha meta e depois no outro eu vou ter preço, quilômetro e prestígio e por fim os carros. Bem, então, esse primeiro aqui, meu node, vai ser vou chamar ele de meta node, tudo bem? Então, salvar. Tá aqui, ó, meta node. Agora vamos adicionar em critérios. Em critérios eu tenho 4 critérios. Vamos lá para os critérios, que é preço, quilômetro, prestígio e conforto. Então, 1 vai ser preço. Adicionar mais. O próximo, o 2, vai ser prestígio, né? Preço, quilômetro, prestígio. Então, 2 vai ser quilômetros por litro. km por litro. Em seguida, prestígio e por fim, conforto. 3, prestígio. E o quarto, conforto. Salvar. Então, estão aqui. Agora, a gente vem em alternativas e adiciona os nós das alternativas também. Então, como primeira alternativa, eu tenho o Jetta, em seguida o Corolla e, por fim, o Civic. Bom? Então, vamos lá. Então, 1, Jetta. 2, Corolla. E 3, Civic, salvar. Então estão todos os nós aqui, todos os meus critérios, bem, todos os meus nós. Agora a gente precisa fazer uma relação entre eles. Então eu preciso relacionar a meta com cada um desses critérios, cada um dos critérios com cada uma das alternativas. Então como que eu faço? Eu seleciono o nó e aqui eu venho aqui, ó, Make Show Connections, bem? Aqui em Make Show Connections, o que a gente pode verificar aqui? Ó? Então, aqui ó, dentro do MetaNode, eu vou selecionar aqui, ó, critérios. E aí seleciono os 4 critérios. Clico fora e ele já vai fazer o link para mim. Ó. Bem, já vai linkar lá. Agora eu venho aqui, ó, vou vir em preço. Clico aqui em preço, ele já vai aparecer aqui para mim. E aí eu vou em alternativas. Eu preciso linkar o preço com todas as alternativas também. Clico fora e ele já vai salvando. Quilômetros por litro, KPL. Mesma coisa. Ó. Então, vem em alternativas. Seleciono todos. Prestígio. Seleciono todos. 1, 2, 3. Clico fora. E por fim, conforto. No conforto aqui, propositalmente, eu vou errar um item, entendeu? Vai faltar um item aqui, ó. Propositalmente, tá bom? Só pra gente ver o que vai acontecer. Então tá aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa opção, onde ele vai mostrar para mim as conexões, ó. Aí quando eu clicar em Node, ó, no MetaNode, ele ficou vermelho e mostra para mim todas as conexões. Elas estão bem feitas. Então, como você pode ver aqui, ó, selecionei aqui Node, né? E ó, em todas elas, ó lá. Aqui, aqui e aqui, ó. Vocês observem isso, ó.
Cliquei em Node. Ele mostra exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Todas elas ficam vermelhinhas, significa que a conexão está bem feita. Agora a gente vem aqui em preço, ó. Quando eu clico em preço, também, ó, as três, ó lá, preço, todas aqui. Ótimo. Vamos em KPL. Perfeito. Prestígio, perfeito. E conforto, olha lá, faltou o Civic. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em editar, nesse lápis aqui, dentro do próprio nó, clico, e aí eu vou aqui, ó, em Make Show, né, mostrar as conexões, eu vou mostrar a conexão do Civic, vou linkar, e agora eu volto. Clico, olha lá, estão todos linkados, perfeito. Aí pessoal, explorando um pouquinho mais, ó, se você vir aqui em Computations, Unweighted Supermatrix, Graphical, a gente consegue fazer uma análise dos pesos que foram dados para cada um dos critérios, tudo bem? Então, como a gente não mexeu efetivamente nos pesos, então aqui ó, você vai perceber que está pesos iguais, tá vendo? Lá 25%, né, 0,025. E aqui, como eu tenho três alternativas, ó, 33%. Bem, então, pesos iguais para esses elementos aí. Agora, a gente vai fazer os julgamentos. Bem, então, aqui a gente vai vir aqui ó, no menu Judgments. A gente vai clicar aqui. E agora a gente consegue observar uma série de itens aqui. Então, pessoal, aqui nessa telinha de julgamento, ó, se vocês observarem, aqui ó, no 2. Bem, então, a gente tem 5 maneiras diferentes de fazer essas análises, essas comparações. Então, aqui ó, a gente tem a Graphical, a Verbal, que é via barrinhas, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Gráfico, né, ó. Então, Graphical, Verbal, que são as barrinhas. A gente tem as matrizes, onde a gente consegue fazer as edições dos valores. A gente tem os questionários, onde eu também consigo colocar as priorizações de um em relação ao outro, ó. Então, ele começa a mudar para mim os valores. E aqui eu tenho, né, Direct, que é onde eu consigo inserir os valores bem aqui, ó. Bem, então, tanto para 1, 2 e 3. A gente vem aqui em questionário você vai ver ó, que ela varia de 0 a 9, tudo bem? Você tem basicamente de 1 a 9. E são os critérios que eu consigo estabelecer aqui, ó. É importante, né, muito importante você estar atento a essas questões relativas às comparações. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou comparando o Jetta com o Corolla, ó, extremely more important, tudo bem? Então, são os critérios que eu vou fazendo aqui nas comparações. Deixa eu trocar aqui, ó, se eu mudar... Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no Choose Node, então coloquei aqui o Meta Node, e no Choose Cluster eu coloquei os critérios. Então o que eu tenho que observar? Se eu estou fazendo a comparação correta. Por exemplo, aqui ó, se eu colocar 8, então aqui ó, significa que o preço, bem, ó, em relação a quilômetros por litro, eu estou comparando o preço com quilômetros por litro. Estou dizendo que ele é muito mais importante, ó. Very strongly to extremely more important than. Então agora vamos lá, se eu comparar aqui ó, o item 4, olha lá, KPL com prestígio, então quilômetros por litro com prestígio. Então, ó, very, strongly more important, ou eu posso colocar aqui um 2, se eu colocar aqui, ó, equally to moderately more important. Então beleza, um pouquinho mais importante. Ou eu posso colocar aqui, ó, que o prestígio ele é moderadamente mais importante, ou ele é extremamente mais importante. Por isso que eu preciso, e aí ele vai mudando para mim, ó, a forma do meu gráfico. Ó. Por isso que é importante quando vocês preencherem isso, vocês terem boa noção do que estão fazendo, vocês conhecerem os critérios. Bem, então não é só preencher por preencher, fazer... Até mesmo para teste do software, é importante que você tenha uma noção do que você está fazendo, até para que as respostas elas te entreguem algo que você consiga julgar. Por exemplo, se você não entende nada de carro, então fica um pouco complicado você fazer uma análise dessa. Porque se você não preencher com os dados corretos, ele vai te dar uma resposta não muito adequada. E aí, ó, sempre quando eu estou comparando
um item com outro, ele aparece em todas as outras formas de comparação. Por exemplo, aqui, ó, prestígio e conforto. É o que eu estou comparando em questionário. Se eu colocar aqui no verbal, mesma coisa, ó, continua fazendo comparativo. Bem, e se eu colocar aqui no direct, ele também consigo fazer a inserção dos valores também por aqui. Tudo bem? Comumente, para fazer esses julgamentos, a gente usa o modo questionário. Então tá aqui, ó. E aí é onde a gente vai conseguir fazer as definições. Bem, então vamos lá. Então vamos preenchendo aqui. Aqui 4. Bom. Ótimo. Aí vocês podem perceber aqui, ó, que ele já mostra para mim as inconsistências. Tudo bem? Então tem essas inconsistências aqui. A gente vai trabalhar isso também. Para consertar essas inconsistências, a gente pode utilizar o modo. Então, quando a gente acessa aqui, ó, em matriz, a gente vai conseguir verificar o relatório de inconsistências. Aí nós vamos clicar aqui, ó, inconsistência. Bem, e aí a gente pode ou inconsistência of current, bem, mas onde a gente interessa para nós mesmos é efetivamente aqui, ó, que é o relatório de inconsistências. Aqui nós podemos comparar o valor atual com o melhor valor identificado na consistência, né, para colocar no lugar, para fazer a substituição. Então aqui a gente já pode ver uma sugestão de mudança, né, do pairwise comparison. Bem, por exemplo, aqui, ó, prestígio, tá bom? Prestígio e preço, e prestígio e quilômetros por hora. Só que algo que é importante nós fazermos é fazer todas as comparações necessárias. Então, para isso, a gente vai verificar se a nossa estrutura está correta. Então, a gente vem aqui, ó, Computations, Sanity Check. E aqui a gente pode verificar que, olha, o que está faltando aqui, ó. Incomplete Node Comparison, Incomplete Node Comparison, Incomplete Node Comparison. Então, a gente precisa fazer as comparações ainda, fechar essas comparações que nós não fizemos. Então, aqui, pessoal, a gente vai em Choose Nodes, vou fechar aqui, ó, Network Calculation, tá? Choose Nodes, vamos ver, aqui, ó, vamos lá, preço. Então, olha, eu preciso tomar as decisões aqui também, tá vendo? Então, vamos fazer as nossas comparações aqui, para que no nosso relatório não tenha mais tantas inconsistências. Vamos para o próximo. Às vezes dá uma travadinha, né? Mas tudo bem. Então aqui em prestígio, vamos lá, 4, 7, 5. Bem, então a gente preenche os nossos critérios aqui. Algo que é interessante você olhar, ó, deixa eu só mudar aqui, ó, por exemplo, ó, colocar o 4. Percebe que ele muda para mim os valores de inconsistência? Então você pode usar isso daqui também para ir acertando os valores de inconsistência, olha lá. Para encontrar a menor inconsistência possível. Tudo bem? Outro item que a gente não pode esquecer, tinha esquecido, a gente não pode esquecer de colocar aqui, ó. Check Comparison, tudo bem? Então a gente já verificou essa comparação, então vem aqui em Check. Vamos lá em preço, agora aqui, ó, preço. Aqui em preço é importante a gente, né, eu só mostrei aqui como a gente coloca os critérios. Deixa eu tirar aqui. A gente vai aqui, ó, em Direct, porque a gente vai setar diretamente os valores aqui, porque preço é algo tangível, então a gente tem os valores de preço aqui, ó.
bem? Então, por exemplo, eu vou preencher lá 220, 170 e 240, tá bom? Como são 3 zeros aqui, 3 zeros, 3 zeros, então não vou só colocar 240, 220 e 170, tá bom? A gente pode fazer isso diretamente. E o próprio software depois vai normalizar isso, tudo bem? Com valores decimais, valores de prioridade decimais. Então vamos lá, então o Jetta 220. Então a gente vem aqui, ó. Vou fechar esses relatórios. Jetta 220. O Corolla 170 e o Civic 240. Bom, lembrando, pessoal, que esses aqui são valores aproximados, tudo bem? Eu não sei exatamente se são esses valores dos carros. É mais para o exercício nosso. A gente clica em check. Agora a gente vai para o próximo aqui. Vamos lá, quilômetros por litro. Mesma coisa, eu tenho também isso na minha tabela. Olha aqui. Então agora vamos preencher o Jetta, ó, 10, 11 e 15 são os nossos valores. Então 10, 11 e 15. Clica fora. O importante mostrar aqui para vocês, pessoal, aqui, vamos lá, olha ali no Results. Deixa eu até circular aqui para vocês, olha. Percebe que toda vez que a gente faz a inserção direta, toda vez que a inserção ela é direta, a minha inconsistência é 0. Tudo bem? Então, sempre que você tiver inserção direta, né, no Direct aqui, ó, as inconsistências elas são nula, é 0, tá bom? Aí agora a gente vem para a última aqui, conforto, né? Conforto a gente não fez ainda. Só que conforto é intangível, então não dá para comparar por Direct, né? Então eu vou vir aqui no questionário. Então vamos lá, aqui. Complete de comparison. Agora vamos conferir se eu fiz todas. Olha lá, preço. Bom, preço eu fiz, né, no Direct. Quilômetros por litro, também eu fiz via Direct, né? Tá aqui. Prestígio, tá comparado. E conforto, tá comparado também. A gente não pode esquecer de salvar, tudo bem? Então, aqui, ó. Save. Agora vamos fazer a nossa análise. Então, aqui, ó, vou deixar aqui Network, Computations, no Wide Super Matrix, Graphical. Bem, então tá aqui, ó. Aqui é o coração dos nossos resultados, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então a gente consegue fazer análise, ó, comparação em relação de um elemento em relação ao outro, ó. E para cada análise, olha aqui, ó, para fazer a nossa tomada de decisão. Tudo bem? Então isso daqui é o que ajuda na nossa tomada de decisão. Você consegue verificar isso também aqui, ó, dentro de julgamentos, ó. Se você vir aqui em julgamentos, skip, você consegue verificar esses valores, os valores apresentados aqui, eles vão aparecer aqui, ó. Olha aqui. Então aqui, ó, você consegue fazer os comparativos, ó. Você consegue observar aqui, ele aparece justamente aqui, ó. Então a gente está falando de conforto. Então, olha aqui. Para mostrar todos os links feitos. Então vou fechar minha matriz. Agora o interessante é vir aqui, ó. Você vem em Computations e a gente vem aqui, ó, Synthesize, né? Synthesize aqui, ó. Ok. E aí, olha o que aconteceu aqui, ó. Vendo? Ele está dizendo que não tem nenhum item que eu fiz como alternativas, justamente. Eu coloquei alternatives, né? Alternativas, não em inglês. Então vou ter que mudar aqui, ó. Salvo. Agora ele sintetiza para mim, ó. Bem, e agora aqui ele me dá os resultados que eu preciso.
Tudo bem? Então, as comparações, ó, e aqui ele sintetiza para as minhas escolhas. Então, é a partir daqui que eu já posso fazer a minha tomada de decisões. Então, em tese aqui, para essas inserções, eu tenho o Jetta como, né, o item escolhido. Em seguida o Civic e por fim o Corolla, com base nos critérios que eu estabeleci, tudo bem? Então aqui a gente tem o Normal Raw também, que aí são medidas estatísticas, tudo bem? Desses elementos. Aqui eu vou copiar esses valores só para explicar para vocês de onde que eu obtive. Bem, então só para vocês terem uma noção de onde que eu obtive os valores. Então eu vim aqui, ó, copio, colo, colar aqui. Aí. E aqui só para mostrar para vocês, tá vendo? Para obter esses valores aqui, ó, como eu normalizei, para normalizar eu somo o raw, tudo bem? Então tem um valor aqui, ó, de raw somado, que é uma soma. Eu divido cada um deles pela soma, então eu vou ter o valor normalizado. Então, se eu tivesse que optar pela compra de um desses veículos, eu optaria pelo Volkswagen Jetta, com base nos critérios que eu coloquei aqui. Tudo bem, pessoal? Por isso que eu digo, ele está sujeito a vários erros, dependendo do conhecimento do usuário sobre o determinado item. Então, por exemplo, se você é especialista, se você quiser tomar uma decisão para a compra de um carro, é importante que você conheça carros. Não é que você simplesmente coloque valores aleatórios. Se você quer comprar uma máquina, um motor, fazer uma viagem, escolher um determinado software, você precisa ter noção, fazer as pesquisas corretas, alimentar, né, uma planilha com os dados o mais próximo possível da realidade, de modo que a decisão pelo software de tomada de decisões seja a mais sensata possível, tá bom? Então é isso que eu tinha para mostrar com esse software, com o Super Decision. Depois eu vou colocar outros tutoriais. Esse aqui foi um tutorial simples, uma adaptação do tutorial original. Bom, não podemos esquecer ali que eu falei para vocês, né, dos termos em inglês. Nos próximos eu vou manter em inglês. E até a próxima, pessoal. Fui, valeu!